Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020 e eu estou gravando esse vídeo porque acabei de participar de uma escola bíblica dominical, uma aula muito abençoada, onde nós estamos estudando sobre a vida de Jó. E algo que me chamou muita atenção na lição de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a respeito dos amigos de Jó. Os amigos de Jó que decidiram fazer uma visita a esse homem de Uz com o intuito de consolar, com o intuito de levar ali uma palavra de conforto, de acordo com o que estava acontecendo na vida deste homem, todas as calamidades que aconteceram na vida de Jó. Mas ao chegar à cidade de Uz, eles perceberam que Jó estava em uma situação muito complicada, muito miserável, e eles concluíram que aquela situação de Jó não poderia ser outra coisa senão pecado. Eles acreditavam piamente que Jó estava em pecado e por isso estava sendo castigado por Deus. Então eles vão tentar convencer a Jó de que Jó está em pecado e que ele deveria se arrepender dos seus pecados, voltar a praticar ali boas obras para que ele viesse a ser restituído por Deus. Mas Jó faz uma defesa contundente da sua fidelidade, da sua retidão a Deus. E como seus amigos eles não conseguem vencer Jó pelo debate, pelas argumentações, então eles vão apelar para a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Então no capítulo 25, um dos amigos de Jó chamado Bildade, ele vai dizer assim no verso 2: Deus é todo poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é que faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Então Bildade vai dizer assim, no capítulo 25, no verso 2: Deus é todo poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é quem faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. No verso 5: Até a lua não tem brilho próprio e as estrelas não são puras aos olhos dele, muito menos será o homem, que não passa de um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Então Jó estava passando por aquela situação complicada, Jó estava lamentando, chorando, tentando buscar uma resposta de Deus, o porquê que ele estava passando por aquele sofrimento. E os dos amigos de Jó vão deixar bem claro que Deus ele é soberano, Deus é altíssimo, Deus ele tem tantas coisas mais importantes para se preocupar, que ele não estaria dando atenção para aquele sofrimento de Jó, que as orações, o clamor, o lamento de Jó de nada valeria. Jó apenas teria que confessar o pecado e ele seria restabelecido, ele seria restaurado. E Deus não estava se importando com o lamento, com o choro ou com as orações de Jó. Então veja que é interessante que o amigo de Jó, eles tentam trazer a grandeza de Deus, eles exaltam a grandeza, a soberania de Deus, mas com o intuito de humilhar Jó, deixando bem claro que Deus é muito soberano e que todos os seres humanos não passam de vermes diante de Deus. É claro que ele destaca muito bem a soberania, a grandeza de Deus, mas isso não significa, irmãos, que, diferente dos seres humanos, observa que ele vai destacar a grandeza de Deus para tentar humilhar ao seu amigo. Mas diferente dos homens, Deus, quando ele exalta a sua grandeza, ele nunca tem esse intuito de humilhar. Veremos muitos textos, como por exemplo Apocalipse capítulo 1, lá no verso 8, vai dizer assim: Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a gente observa nas Escrituras que Deus ele destaca assim o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza, mas diferente do homem, nunca é com a intenção de humilhar os seres humanos, mas sim com a intenção de restaurar, de trazer conforto, com a intenção de que nós venhamos a confiar nele. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, que não venhamos a temer mal algum. Nada poderá nos derrotar. Como diz o apóstolo Paulo, ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, já que Deus está do nosso lado, o que pode nos derrotar? O que pode nos abalar? O que pode nos vencer? Então ele deixa bem claro que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos vencer, nada pode nos derrotar.
Ainda que grandes lutas se levantem, ainda que grandes tempestades, tribulações se levantem nas nossas vidas, Deus ele exalta o seu poder para que a gente venha confiar que o poder dele é suficiente para acabar com qualquer situação que esteja nos afligindo. A gente tem um grande exemplo quando Jesus acalma ali a tempestade. É dito que uma grande tempestade se levanta, ao ponto de que os discípulos achavam que eles iriam morrer. Mas quando Jesus se levanta, ele diz com apenas uma palavra, e ele manda com que o vento se aquiete e com que o mar se acalme. E o texto vai nos dizer que imediatamente tanto o mar quanto o vento cessaram, se acalmaram no mesmo instante. Ou seja, bastou uma palavra do mestre para que toda aquela situação fosse controlada. Então, o texto vai finalizar dizendo que diante da palavra de Jesus houve uma grande bonança. Então, ainda que as tempestades, que as lutas estejam parecendo que irão te sufocar, que irão te destruir, creia que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está no nosso barco. E Ele tem todo o poder. E se Ele está no nosso barco, nada poderá fazer com que o nosso barco afunde. Ou seja, Ele vai exaltar sim o seu poder, mas não é com a intenção de nos humilhar, mas sempre com a intenção de que nós venhamos a confiar nele, de que ele é fiel, de que ele está do nosso lado e de que nada poderá nos vencer. Olha o que ele diz em Josué capítulo 1, verso 9. Lembrem da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenham medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar que você for. Então, se ele está conosco, por que nós tememos? Independente da situação, não podemos temer porque Ele está conosco. Isaías 41, no verso 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Verso 13: Porque eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela mão direita e te digo: Não temas, eu te ajudo. Então é por isso que Deus exalta o seu poder, a sua grandeza, para que a gente venha confiar nele, que ele vai nos ajudar, independente da situação. Ele está do nosso lado, Ele está cuidando de cada detalhe e certamente seremos vitoriosos. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores porque Ele tem todo o poder. Então o Senhor vai exaltar a sua grandeza para que a gente venha confiar nele e para que a gente também venha confiar, primeiramente, que mal algum pode nos vencer, nada pode nos derrotar porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, como diria Davi, que nada poderemos temer. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele também quer que a gente venha acreditar que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez você esteja pensando que aquilo que Deus te prometeu é grande demais para acontecer na sua vida. Ou talvez você questione, será que Deus pode realizar isso na minha vida? Mas saiba que Deus ele é capaz de fazer isso e muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. E olha o que ele diz também, a palavra em Números capítulo 23, verso 19, diz assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: Deus não é como os seres humanos que mentem, e não é ser humano que muda de ideia. Quando foi que ele prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, se ele prometeu, se existe uma promessa na sua vida, pode ter certeza que ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem feito, as promessas que ele tem feito na minha e na tua vida. Então, é muito interessante isso, Deus ele exaltar o seu poder e a sua fidelidade, mas nunca com o intuito de humilhar-nos, mas sempre com o intuito de que nós venhamos a confiar que, já que Ele está do nosso lado, nada poderá nos vencer. Ainda que as lutas se pareçam cada vez maiores, parece que estamos sendo sufocados pelas lutas, mas saiba que, seja o que for que tenha se levantado na sua vida, essa prova, essa luta não é para a morte, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe e saiba que, diferente do que os amigos de Jó disseram para Jó, ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente ora, quando a gente lamenta, quando a gente entra na sua presença, ainda que a gente não venha entender aquilo que nós estamos passando, mas muitas das vezes Deus não quer que a gente venha entender para adorá-lo,
mas que a gente venha adorá-lo, ainda que nós não compreendamos os planos que ele tem na nossa vida, que venhamos apenas a confiar que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com essa reflexão e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.